Amém, queridos? Irmãos, nós temos que ir já nos acostumando com as perseguições. É inevitável que as perseguições venham para o mundo todo. Está profetizado nas Escrituras que o que vai anteceder a volta de Jesus será o período da grande tribulação. Mas desde já, a perseguição contra a igreja já está se intensificando cada vez mais. E nós precisamos nos acostumando aos poucos para que nós possamos nos preparar para vencer no tempo do fim. A condução do Espírito é para o sofrimento e não para desfrutar o melhor desta terra. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina acerca do que vai anteceder a volta de Jesus. A última semana de Daniel, a primeira metade da última semana será gloriosa. Mas a segunda metade em diante, embora gloriosa para os fiéis remanescentes, mas será uma glória com relação à perseguição. Primeira metade da última semana, nada vai acontecer contra a igreja. Estaremos experimentando de um avivamento maravilhoso. Mas da segunda metade em diante, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai cessar esse grande avivamento e vai perseguir os santos. E nós já aprendemos que parte da igreja vai fugir para um local que Deus reservou para ser conservados vivos, protegidos e sustentados por Deus por 3 anos e meio, nesse período da grande tribulação, e a outra parte vai ter que dar a sua vida. Então vamos focar aqui na parte que vai dar a sua vida. Vamos ler aqui um texto de 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus, na ocasião da sua volta, se manifeste na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, Salmo 116, nós vamos ler esse salmo daqui a pouco. Cri, por isso confessei. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Queridos, o espírito da fé, esse texto foi tirado de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que está escrito lá que o justo viverá pela fé. O espírito do justo é perseverar nessa fé, de vermos Jesus como ele é na ocasião da sua volta. Essa é a esperança não só nossa da igreja aqui no Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, meus irmãos. Todos eles esperavam esse dia maravilhoso, que é a redenção do nosso corpo, o dia em que o Senhor fará justiça aos santos. Em Abacuque, o contexto de Abacuque é totalmente a grande tribulação e a volta de Jesus. Esse é o contexto de Abacuque. E nesse mesmo contexto está escrito lá que o justo viverá pela fé. Então esse é o espírito da fé. É nós cremos e confessarmos que Jesus vai nos fazer justiça. Olha só o que está escrito em Salmo 116 e 10. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Então esse texto que o apóstolo Paulo citou, cri, por isso falei, tem um contexto de perseguição, da mesma forma que ele estava falando de perseguição aqui em 2 Coríntios 4. Vamos ler um pouco o Salmo 116, de onde o apóstolo Paulo tirou esse espírito da fé, cremos, por isso também falamos. Amo o Senhor, Salmo 116, a partir do verso 1, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, angústias do Sheol se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, olha a perseguição. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. O apóstolo Paulo falou, né? Abatido, porém não destruído.
Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Embora num contexto de perseguição, um cântico de esperança, porque Deus vai fazer justiça aos perseguidos. Verso 9: Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aí no verso 10: Cri, por isso falei, estive muito aflito. Cri, por isso confessei diante da minha tribulação. Ou seja, eu não neguei o meu Senhor diante das tribulações. É esse o contexto. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Olha o detalhe no verso 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então aqui é um contexto claro de perseguição. Então esse espírito da fé nos faz confessar a Jesus, não negando o seu nome diante das tribulações. É exatamente o que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 10, versos 28 a 33. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer no lago de fogo tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar, eu criei, por isso confessei. Qualquer que me confessar diante dos homens, num contexto de perseguição, que nós estamos vendo aqui desde o verso 28, né? Não temam que matam o corpo, mas não matam a alma. Então, qualquer que me confessar, não negar o meu nome diante das tribulações, das ameaças, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Verso 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então nós temos, meus irmãos, que já nos acostumando com a ideia da perseguição, porque está escrito. Estamos muito próximos da volta de Jesus. Então esse espírito da fé tem que estar cada vez em alta no nosso coração, para que nós possamos crer e confessar. Crer de que Jesus nos prometeu fazer justiça diante das tribulações e confessá-lo. Confessar Jesus é confessar sua palavra diante das perseguições. Nega Jesus, olha só, nega a lei dele, isso é ultrapassado, a palavra dele está ultrapassada, nega ele, aceita essa ideia, né? Deus é amor, aceita todo mundo. Não, meus irmãos, nós temos que confessar a palavra de Deus até o fim. Por isso que nós cremos porque Deus vai fazer justiça aos santos. Ainda que demore, certamente, né? Foi a visão que Deus deu para Abacuque. Escreve a visão numa tábua para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão fala acerca do tempo do fim e não tardará. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Jesus Cristo está voltando para fazer justiça diante do período da grande tribulação. E já estamos passando por tribulações, queridos. Basta ver o que está acontecendo na mentalidade das pessoas, essa mentalidade esquerdista de Satanás, fazendo com que nossas crianças sejam doutrinadas pelo homossexualismo, pela rebeldia, pelas coisas deste mundo, pela promiscuidade. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. E nesse meio, muitos apóstatas estão se levantando, muitos líderes estão se levantando para apoiar os sofismas de Satanás. E já estamos sendo cancelados, meus irmãos, perseguidos nas ideias, na nossa mentalidade. Aquilo que nós estamos ensinando aqui, daqui a alguns anos pode não acontecer mais. O YouTube vai nos bloquear. Então nós temos que aproveitar a oportunidade para podermos espalhar essas verdades, enquanto é tempo. A perseguição já começou, meus irmãos, e ela só vai se intensificando até o período da grande tribulação. E quem não estiver disposto a confessar a Jesus a sua palavra diante das ameaças, não vai ter o nome confessado diante de Deus. Por isso que esse é o espírito da fé. Nós cremos, por isso confessamos a Jesus diante das tribulações. Tanto que o apóstolo Paulo até continua, né? 2 Coríntios 4, verso 14.
sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Se morrermos por amor a Cristo, preciosa é à vista de Deus a morte dos seus santos, Ele nos ressuscitará, nos fará justiça. Ele continua, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, Jesus falou, não temam que matam o corpo, ainda que matam o nosso corpo, contudo, o nosso interior, o nosso espírito da fé se renova de dia em dia, porque temos uma esperança, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas perseguições, nas tribulações. Abacuque, você está assustado, alarmado com as injustiças que o povo está sofrendo, mas preste atenção, o meu justo viverá pela fé, ele não pode retroceder. Porque se ele perseverar até o fim, confessando o meu nome diante das ameaças, eu vou glorificá-lo na ocasião da minha volta, porque aquele que vem virá e não tardará. Por isso que ele termina, Abacuque termina exaltando a salvação de Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos, nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas, enfim. Contudo, me alegrarei no meu Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz dos meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente, porque há uma esperança, a nossa única e bendita esperança. Então vale a pena perseverar até o fim, sofrendo por amor a Cristo, porque nós devemos crer, esse é o espírito da fé, crer naquilo que nós não vemos, porque nós o veremos como ele é, se perseverarmos até o fim. Por isso que nós temos que crer e confessar a Jesus diante das tribulações. Aí ele continua no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós vamos padecer por um pouco de tempo nessa vida, mas nós vamos receber a coroa da vida. Receberemos coroas de espinhos, mas receberemos a coroa da vida, se perseverarmos até o fim, meus irmãos. Essa é a esperança da igreja. Então nós temos que nos acostumando aos poucos com a perseguição, porque ela virá e só está se intensificando. Se nós buscarmos a Deus na perspectiva de sermos prósperos financeiramente, do lado de fora, nesta terra, nós vamos nos frustrar, porque a tendência é a igreja aos poucos perdendo as coisas do lado de fora, para que possamos alcançar o reino inabalável e eterno que virá. Finalizando, Apocalipse 13:10, contexto de perseguição, contexto de grande tribulação, do anticristo, da besta. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, matar o corpo, é necessário que seja morto à espada. Entretanto, aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aleluia! Espírito da fé. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, queridos? Guardar os mandamentos, continuar perseverando em obedecer ao que está escrito, independente das ameaças, das pressões, das tribulações. Não vamos negar a palavra. Vamos ficar com essa palavra até o fim, porque ela vai nos honrar, queridos, ainda que isso custe a nossa própria vida. E no verso 13 de Apocalipse 14, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Contexto de perseguição na grande tribulação. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Amém, queridos? Palavra de consolo para o nosso coração e ao mesmo tempo de preparação. Se preparem, meus irmãos, porque nós seremos perseguidos e nós devemos ter esse espírito da fé e crer e confessar a Jesus diante das ameaças. Custe o que custar, vamos ficar com a palavra até o fim e nós receberemos a recompensa eterna na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? É tempo de preparação, mas o Senhor está conosco como poderoso guerreiro. Por isso é que os nossos inimigos aqui tropeçarão, ainda que matem o nosso corpo, mas não matam a nossa alma. Nós seremos recompensados por Jesus, porque Ele é
a nossa única e bendita esperança. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Maranata!